Oi meninas, tudo bem com vocês? Vamos cortar e costurar mais uma peça comigo hoje. Muita gente me pediu aqui no Instagram, faz macaquinho, então vou fazer mais alguns. Eu já fiz vários e vou deixar abaixo na descrição, bem simples, iniciante pode cortar e costurar. E o de hoje é mais simples ainda, pode cortar com uma peça sua ou com a modelagem que eu já fiz também para iniciante. Vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Se você não gosta de papel, pode cortar com uma peça sua junto comigo. Eu vou usar este aqui, que é uma viscose, tá? Mas pode ser um crepe também. Ele amassa um pouquinho, mas o modelo serve, tá? Porque ele é bem simples, não tem muita modelagem. E se gostou, se inscreve, deixa seu like, comentário e compartilhe com as amigas. Então vamos lá, iniciante, cortar e costurar esse macaquinho que é ótimo para o verão. Vamos na mesa. Aqui, ó, você estende e já deixa dobrado, tá? Usar um shortinho. Depois eu vou deixar abaixo a modelagem. Para quem gosta, eu vou fazer a modelagem bem simples. Dobra a frente e pega uma blusinha. Aqui eu já dobrei na linha da cintura aqui, fica exatamente aqui. Posiciona com 11 a mais. Dobra aqui, ó, na parte da frente, shortinho. Coloca aqui, ó. Esse shortinho é na linha da cintura, então encostando aqui, ó, fica certinho o tamanho que eu quero. Aqui eu dobro na costura frente. Veja que está certo aqui também. Passa o giz ou corta direto. Aqui, ó, a blusa é maior, porque aqui tem cintura, mas eu vou deixar ele soltinho, tá? E aqui com uns 2 de mais de costura. Aqui eu vou deixar mais solto, porque ele é bem solto. E eu vou levando retinho até lá embaixo, porque eu vou fazer pantacô, tá? Eu vou deixar mais comprida, porque eu vou aproveitar todo o tecido. Pode ir da linha do quadril assim, ó, com a fita, que aí dá certinho, tá? Depois eu marco. Então, você pode conferir a altura do gancho do seu macaquinho. Como você confere? A altura até o gancho. Em cima do seu ombro até o assento. Como? Você senta no banquinho, coloca a fita aqui, ó, em cima do ombro, bem na linha aqui em cima, e vai até onde está sentada, aqui, marcou. Esta é a altura do gancho, aumenta 2 para ficar soltinho, e aí você confere aqui, ó, em cima do ombro, bem, aqui, ó, na linha, aí você vê se está certo ou não. No meu caso aqui, deu uns 73 mais ou menos, que é o tamanho que eu quero, tá? É assim que você confere. Senta na cadeira e tira a sua medida e confere se está batendo aqui, ó, na hora da união de blusa e short. No meu caso está bom. Agora, tem a medida também aqui embaixo do busto, tá? Em cima do ombro até embaixo do seu busto. Aí você vem em cima do ombro e coloca onde achou, embaixo do seu busto. No meu caso fica bem aqui, eu já havia marcado. Achou a linha embaixo do busto, é aqui que você vai colocar a abertura
do transpasse, tá? Então, vai ficar bem aqui. Faz aqui o decote. Ó, vem daqui até o decote da sua blusa. Esse é o decote da minha blusa, então eu vou até lá. Vou dobrar aqui, ó, que aqui é frente, então eu vou fazer em V. Vou até o ombro. Pronto. Dou uma curvinha mais para baixo aqui, ó. Faço uma curvinha e vem. Fica melhor. Assim. Pronto. Aí tá bom. No ombro fica reto mesmo, porque vai ter queda de ombro. Aí agora aqui eu venho daqui até a linha do zíper aqui. No caso não vai ter zíper, né? Ó, vem. E aí eu venho até aqui com um de margem de costura. Tá vendo? Aqui eu vou cortar pra você ver, ó. Tenho um de margem de costura, tá? Aí eu vou já subindo até lá. Aqui, ó, já venho. E daqui eu vou também até lá. Pronto. Aqui no ombro, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Depois eu corto a parte da perna. Manga, vou deixar assim, ó, mais curtinha. Corto reto sem margem de costura, porque assim eu vou fazer queda de ombro, tá? Na parte de trás. Pronto. E aqui você pode passar o giz ou cortar direto, ó. Corta aqui. Aqui, ó, faz uma leve curva para a manguinha, ó, bem pouquinho. E aí já vai seguindo retinho até a parte de baixo. Deixa eu puxar aqui. Eu tô puxando para posicionar na câmera, mas vocês aí na casa de vocês não mexem no tecido, tá? Aqui. Vou deixar solto, então vou fazer mais, um pouquinho maior que o meu short, que ele vai ficar soltinho. Pronto. Aí vou deixar reto. Aqui eu venho, faço uma leve curvinha e faço reto também. Aí é só cortar o tamanho que você pode fazer curto. Um pouquinho mais comprido em cima do joelho, pantacur, ou como calça, né? Aí vocês escolhem. Aqui, ó, com um de margem de costura. Pode retirar uns dois aqui, ó, embaixo e deixar ela mais curvadinha, se você preferir. Mas eu vou deixar ela retinha, que ela fica mais onduladinha. Eu gosto, tá? Agora vamos tirar a parte da costa. Aqui a frente, ela fica exatamente assim. E ficou com esse comprimento, ó, tá? É isso que eu tinha de comprimento. Aí o tecido dobrado, vamos fazer a parte costa.
dobra aqui, ó, a parte das costas. Coloca a blusa também na mesma posição, pode ser frente mesmo, não precisa mudar não, porque eu vou fazer a queda de ombro aqui e vai dar certinho. Aqui, ó, coloca mais, um pouquinho mais pra cá, aproveitar aqui todo o espaço pra encaixar. Como é que encaixa aqui, ó? A blusinha reta é assim. O shortinho, na parte de trás, ela tem essa inclinação. Mas você deixa aqui ele retinho aqui, ó, certinho. E a blusinha que ela vai dar uma inclinada. Então, você vem e encaixa ela aqui, tá? Então, tá aqui, aí eu vou vir puxar aqui um pouquinho mais pra baixo, que aí eu vou cortar aqui a parte de cima e depois eu desço. Decote, parte costa. Aqui uns 2 dedos a mais, que é 3 centímetros a mais, porque tem queda de ombro, por isso que deixa a mais, tá? E aí eu venho cortando todo o gancho. Pode passar o giz aqui, com um de mais de costura, tá? Aqui, ó, se não encaixar direitinho, tem que encaixar, tá? E vem com um de mais de costura, tá embaixo. Aqui você faz a curvinha também, e aqui, ó, sempre que ele ficar maior, você deixa maior na lateral, porque é pra ficar mais soltinho, aí vai até embaixo. Vou cortar essa parte aqui da blusa, que aí eu já retiro. Depois eu mostro lá na parte do gancho, tá? Deixa eu só tirar aqui. Aqui eu já cortei. Aqui, ó, na lateral vou cortar já. E corta com um de mais de costura. Aqui a dobra, então eu vou só abrir. Aí depois eu confiro lá na outra manga, ver se tá certinho, tá? Porque acho que uma vai ficar maior que a outra e eu só acerto. Vou retirar aqui, aí vou pro gancho aqui na parte de baixo. Ó, volto aqui, que tem a dobrinha aqui certinho. Eu vou vir até aqui com o gancho. Até aqui fora tem uns 3 a mais, porque aqui dentro, ó, tem a costura. Então, você sempre mede, tá? Você vem aqui e mede o tanto que está dobrado até a costura da entreperna. No meu caso, é uns 3 a mais aqui. Então, uns 3 a mais aqui, tá? Que aí dá certo aqui. Ele ficou bem pouco mesmo. Era pra ficar maior, mas a largura aqui, ó, ia diminuir muito ali, eu não queria. Posso até puxar um pouquinho mais, mas tá bom. Porque é bem soltinho mesmo. Eu gosto bem soltinho, geralmente eu faço bem solto. Aí aqui eu venho e já corto esse pedaço. Aí, corto reto até dar o tamanho da minha perna. Pronto, aqui o comprimento. Aí, depois eu vou... Deixa eu pegar aqui. Aí, você olha, vê se tá legal a parte do ombro. Se com o tamanho bom. Aqui, ó. Ele ficou um pouquinho mais comprido a parte da frente. Daí eu corto pra bater, né? Cadê a tesoura? Aí, ó,
ombro com ombro, ó, ficou melhor, encaixou, então tá bom. Aí aqui, depois aqui eu vou, a curva tá boa, e aqui é os dois dedinhos a mais, que é pra queda de ombro, né? Então, tá ótimo aqui. A gente vai costurar. Aqui na parte de trás, eu vou fazer uma pence. É opcional, se você gosta mais soltinho, você deixa, tá? Mas eu vou colocar essa pence que vai dar um jeitinho nas costas, eu acho que fica sempre bom. Aqui esse tecido, ele tem uma trama e os dois lados é igual, então eu vou colocar nesta aqui mesmo. Deixa eu pegar uma régua. Coloca bem no meio, tá? Sua pence. Geralmente eu coloco uns 2 dedos, uns 3 dedos acima da cava. Deixa eu ficar aqui, mais ou menos. Antes da linha do quadril, aqui na parte de baixo, eu coloco o término da pence. Você pode passar uma risquinha se você quiser, mas não há necessidade, porque quando você faz assim, ó, ele já fica, tá? Mas aí o que você tem que fazer é marcar deste lado, né? Aqui e lá do outro lado, ó, segura aqui e marca também, que assim ela fica igualzinha no mesmo lugar. Segura. Aqui. Deixa eu reforçar aqui também. Pronto. Vou fechar uma aqui, aí a outra você fecha igual, tá? Ó, segura aqui na ponta. Começa assim, bem fininho. E aí vai abrindo bem devagar. Quando você chega na linha da cintura, você afunda 3. Eu geralmente afundo 3, então afundo 1,5, que aí fica 3 de pence, tá? Eu marco aqui, porque aí eu já sei onde eu vou entrar. Se você quiser e tiver dificuldade, gente, passa o giz, tá? Vem, passa o giz, ó. E vai até embaixo, que fica melhor. Alfineta também, quem tem dificuldade. Aí, aqui, ó, é onde eu vou terminar. Então, eu venho e vou terminar bem fininho, ó, até encostar bem na beirinha. Aqui, no final ou no começo de pence, você dá um nó. Ou você bate 3 vezes no mesmo lugar, é mais ou menos o que eu faço, né? Eu sempre seguro aqui, ó, aí eu bato umas 3 vezes, e aí ele fica presinho, tá? Ou dá um nozinho, como preferir, tá bom? E aí você vem aqui e só dá o nó, se caso você queira fazer isso. Eu sempre seguro o tecido. Vi que a agulha bateu 3 vezes, aí eu solto. Mas é muito, muito rápido, às vezes eu não falo, né, mas é isso que eu faço. Olha aqui, ó, ficou bonitinha, então faz a outra igual, tá bom? Agora eu vou já fechar, né, vamos fechar aqui a parte do gancho.
depois eu faço a outra pence. Ó, costura e vai até o final aqui. Alfineta, tá? Deixa eu alfinetar aqui pra vocês verem. Eu alfineto sempre nesta posição. Quando alfineta, ele já fica no lugar, principalmente para iniciantes, tá? Aqui eu não dou retrocesso, eu também bato um pouquinho mais, tá? Mas se quiser pode dar retrocesso. É o que fica mais confortável pra você. Retrocesso ou bater a agulha no mesmo lugar. Eu retiro o alfinete porque eu não gosto que bata na agulha. Acabamento, zigue-zague, overlock, viés e até costura francesa. Se você vai fazer costura francesa, deixa um meio centímetro a mais, que é bom. Então, aqui já fica a parte de trás já pronta, tá? Aí, ali tem o acabamento. Aqui na parte de cima, você pode pôr um revel, viés ou só dobrar, tá? Eu vou só dobrar aqui pra... Deixa eu tirar essa pontinha aqui, que dá pra todo mundo fazer, tá? Você dobra assim, ó, bem fininho. E já fica um acabamento bom, porque o viscose é ótimo de costurar, crepe também e musseline, caso você vá fazer com um desses. Mas antes, é lógico que tem que fazer o acabamento. Daí já fica prontinho, tá? Aqui eu já passei na overlock, o acabamento. E vou só embanhar, tá? Mas pode fazer o revel, como eu falei. O embanhado você pode alinhavar ou ir dobrando bem fininho. Ó, dobra. Pode passar ferro antes também, que fica bem legal de você conseguir virar. Ó, aqui você passa ferro e fica bem legal. Aqui e também do outro lado. Bem fininho, fica bonitinho. Então, eu já fiz também a outra pence, tá? Aqui, já fiz as duas. Agora, eu vou deixar aqui e vamos fazer aqui a parte da frente. Deixa eu levantar um pouco mais aqui. Aqui na frente, a gente tem esse detalhe, né, do decote, que a gente pode cortar um revel aqui, ou colocar só um debru, né, uma tirinha que a gente vai costurar umas 2 vezes.
E aí, você pode pegar o mesmo tecido ou uma outra cor. Vou fazer aqui com essa cor, que aí vocês conseguem enxergar melhor. Fiz uma tirinha aqui, tem uns 2,5 mais ou menos. E a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, antes de costurar, tá? Na parte que vai até aqui no gancho. Aqui uns 4 dedos antes da curva, tá? Tem a curva do gancho, aí um pouquinho antes você para. Eu vou fazer aqui um pra vocês verem. Ah, e tem as tirinhas também, tá? As tirinhas eu já fiz aqui uma. Você dobra, costura, fica mais ou menos o meu tem 1,5. Aí você pode fazer mais largo ou mais fino, eu fiz fino. Costura e desavessa. Depois passa ferro, tá? Isso aqui é pra poder dar o lacinho, que é o que vai segurar no final. Duas, e você pode deixar assim, passar ferro ou fazer pesponto. Você dobra ela aqui, acho que fica bem interessante pespontar. Fica mais resistente. Já que a viscose ele desfia, né? Então é bom fazer um pesponto. Fazer aqui nessa outra também. Aqui o decote, eu vou passar a minha fita aqui e já vou pegar a ponta aqui e colocar bem aqui, tá? Na pontinha. Já deixo aqui certinho. Vai passar aqui por cima. Agora, você vem e costura até embaixo, tá? Ó, aí você vem até aqui, você vai parar a agulha. Levanta o pé e já dá uma viradinha aqui, ó. Dá um retrocesso em cima da fita pra ficar firme. Aí vira aqui e continua. Ó, aqui antes da curva eu vou parar. Mais ou menos aqui, ó, que já fica bom.